Olá, seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa, o jornal com as principais notícias da Câmara Municipal e de São José dos Campos. Vamos aos destaques da edição de hoje. Balanço das sessões, confira o que foi debatido em plenário pelos vereadores. Promoção da saúde mental, o projeto aprovado autoriza o Poder Executivo a criar programas e ações para promover o bem-estar digital de crianças, adolescentes e famílias nas escolas municipais. Dia do Nutricionista. Vereadores aprovam um projeto que inclui a data no calendário oficial de festas e comemorações da cidade. IBGE inicia pesquisa de informações básicas municipais. Levantamento revela a infraestrutura, os serviços prestados e a condição de vida nas cidades. Concessão dos quiosques do Banhado. Empresa vence leilão e deve começar ainda este ano a operar as instalações no centro da cidade. A iniciativa faz parte do programa Revitaliza Centro. Fique com a gente no Semana Legislativa, que está no ar. Vamos começar a edição de hoje com um balanço da 47ª sessão do ano. Entre os projetos aprovados durante a 47ª sessão do ano está a proposta apresentada pelo vereador Roberto do Eleven, que institui em São José dos Campos um plano municipal de controle e combate a escorpiões. O objetivo é realizar uma atuação conjunta das equipes da Vigilância Epidemiológica e do Departamento de Controle de Vetores para criar ações de combate e enfrentamento a escorpiões em áreas urbanas, além de campanhas preventivas. Já no tema da mobilidade, outro projeto aprovado, este de autoria do vereador Milton Vieira Filho, prevê oferecer à iniciativa privada, por meio de licitação, o direito de explorar o serviço de implantação e manutenção de pontos de ônibus em São José. O edital deverá estabelecer o prazo da concessão, a remuneração ao município, critérios e obrigações. Dessa forma, as empresas interessadas teriam a responsabilidade de reformar e investir em novos pontos de ônibus em troca da publicidade e outros usos comerciais do espaço. Uma das propostas aprovadas trata de entrega de honraria. É a matéria de autoria do vereador Cláudio Apolinário, que concede a medalha Mérito da Saúde ao COREN, Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, que completa 50 anos em 2025. Também recebeu o aval favorável dos parlamentares o projeto do vereador Rogério da Acazem, que declara de utilidade pública a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas em São José dos Campos, entidade que oferece apoio e amparo a famílias em situação de vulnerabilidade. Já durante o grande expediente, período em que os parlamentares podem ir à tribuna para realizar apontamentos políticos e de interesse público, a vereadora Amélia Naomi questionou os critérios utilizados pela Prefeitura para a atualização da planta genérica de valores imobiliários. Para ela, o aumento no IPTU, apresentado pelo Executivo, estaria acima da inflação. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente segue com a informação sobre o trabalho do Legislativo. Projeto aprovado autoriza o Poder Executivo a criar programas e ações voltadas à promoção da saúde mental e do bem-estar digital de crianças, adolescentes e famílias nas escolas municipais. A ideia é oferecer atividades de conscientização sobre os impactos do uso excessivo da tecnologia. O Heitor tem 11 anos e está no 5º ano do ensino fundamental. Fora da escola, ele usa o celular às vezes. Já para as aulas, o aparelho fica em casa. Aqui não tem celular? Não, aqui você tem que aprender e também tem os horários, cada horário é para fazer alguma coisa. Tipo, 8 horas você tem mundo esportivo, tecnologia, esses negócios. Em São José dos Campos, na Escola Municipal Terezinha do Menino Jesus, no Conjunto Residencial Dom Pedro I, os alunos deixam os celulares em casa. A tecnologia segue presente em laboratório. Foi um grande ganho para a gente, porque por mais que a tecnologia esteja aí para enriquecer, eu não posso esquecer que a escrita e a leitura jamais vai deixar de existir, né? Até mesmo no online a gente precisa utilizar, né? Então,
É aquele colocar ali na balança. Eu preciso da alfabetização digital, preciso da tecnologia, mas eu não posso esquecer a leitura e a escrita, né? Foi justamente a vivência em ambiente escolar e a observação da relação dos alunos com as telas que motivou o vereador Renato Santiago a propor um projeto de lei aprovado na Câmara com o objetivo de desenvolver ações para a saúde mental e o bem-estar digital dos estudantes da rede pública de ensino. O assunto ganhou destaque nacional recentemente com um vídeo sobre adultização divulgado pelo influenciador Felca. A ideia ela surgiu, logicamente, da minha demanda diária como professor. A gente vem percebendo como a cada dia a utilização das telas, o uso das redes sociais de forma inadequada e inapropriada, ela tem colocado as nossas crianças em uma insegurança total. Nós temos também a questão da adultização, da erotização que tem acontecido nas redes sociais e isso é uma preocupação gigantesca. A ideia é que se possa prevenir através de conscientização, que as equipes das escolas, equipes de direção de escola, tenham a capacidade de perceber os sinais nesses alunos e atuar para que eles não venham a ter algum problema relacionado à sua saúde mental e emocional. A matéria indica que as escolas deverão incluir no plano político-pedagógico atividades de conscientização sobre os impactos do uso excessivo da tecnologia, oficinas de habilidades socioemocionais e acesso ao apoio psicológico para os alunos e familiares. Seriam, primeiro, capacitações com os profissionais que atuam nas escolas, professores, orientadores educacionais, diretores, psicólogos, toda a equipe de direção da escola e, logicamente, levando até os alunos através de palestras, de conscientizações. O projeto foi bem recebido pela Secretaria Municipal de Educação. Em São José, desde janeiro, os celulares foram proibidos em ambiente escolar. Vem a validar o que a educação está aí, as duras penas, mostrando que a gente precisa valorizar o educacional, ele tem mais importância, sim, do que redes sociais meramente por si só, sem vazias. Então, a gente precisa ter uma intencionalidade, sim. Nas escolas da rede municipal de ensino, o contato dos alunos com o mundo digital é através do uso de plataformas que unem os conteúdos das disciplinas com atividades interativas. O objetivo aqui é bem claro. O incentivo sempre é a aprendizagem. E a gente tem algumas plataformas, No caso, a gente tem a Play e o Elefante Letrado. A Play, ela contempla do 1º ao 9º ano. São todas habilidades de acordo com o currículo de São José dos Campos. Já a plataforma Elefante Letrado incentiva a leitura. A Isadora tem só 9 aninhos, cursa o 3º ano do ensino fundamental e já percebeu os benefícios do sistema para os estudos. É muito divertido ficar aqui, que aí você aprende lendo, estudando sobre as matérias, tipo matemática, geografia, várias coisas do tipo. O celular fica em casa? O primeiro benefício que eu vejo é o letramento digital, onde eles vão trabalhar com a comunicação, esses vários aspectos, a escrita, a leitura, imagens e também a contribuição de conhecimento, onde eles pesquisam, onde eles vão encontrar informações que eles ainda não aprenderam direito e aí um amigo e outro com outro ajuda. Então, ajuda muito a aprendizagem deles de uma forma assim muito mais ampla. E para ampliar esse olhar crítico dos estudantes sobre as vantagens e os riscos do mundo digital, o projeto aprovado ainda vai incentivar que as escolas promovam campanhas educativas a respeito do uso equilibrado da internet, maneira de estimular hábitos saudáveis e habilidades para o uso consciente da tecnologia. Muitos dos nossos alunos acreditam em qualquer tipo de notícia que aparece. Então, acho que quando a escola trabalha desde o professor a alfabetização digital, o letramento ali digital, eu sei o caminho que eu posso seguir ali dentro da plataforma digital, até mesmo outros sites, o que traz para favorecer. E um outro projeto aprovado pelo Legislativo institui o Dia Municipal do Educador Especial. A data será celebrada em 22 de agosto. E o objetivo da lei é reconhecer a importância do trabalho dos profissionais que colaboram com o processo de inclusão.
Nas escolas municipais, a inclusão conta com o trabalho dos profissionais da educação especial, como a Sueli, professora do Atendimento Educacional Especializado, o AEE. Esses educadores adaptam conteúdos e desenvolvem planos de ensino individualizados, garantindo que alunos com deficiência tenham acesso à aprendizagem de forma inclusiva e adequada às necessidades. As atividades que a gente elabora, que a gente prepara, são de acordo com as necessidades do aluno. Então, a gente tem assim, uma parceria com os professores, né, com toda a equipe, para a gente conhecer quais são as necessidades desse aluno. Né? Reconhecendo a importância desse trabalho, foi aprovado na Câmara Municipal de São José dos Campos um projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que institui o Dia Municipal do Educador Especial. A data vai ser celebrada todo ano em 22 de agosto. E muitas vezes o trabalho desse profissional vai além da sala de aula. Os educadores criam laços com as famílias e se tornam parceiros no processo de desenvolvimento dos alunos. Para pais como o Williams, que tem um filho com autismo, esse apoio faz toda a diferença. Traz um alívio para nós pais, a gente sabe das dificuldades encontradas dentro da escola e com isso, a gente sabendo que aquele professor vai ter um apoio de um profissional capacitado para estar ajudando esse aluno, a gente até vê com bons olhos que a educação inclusiva aí sim ela vai começar a trilhar o caminho que ela já deveria ter trilhado há anos, né? Porque a gente sabe das dificuldades que se encontra, não só do aluno, mas também do professor dentro de sala de aula para ele, né, poder ajudar um aluno atípico e poder dar conta de toda a sala de aula. O projeto de lei do vereador Fabião Zagueiro defende que os profissionais da educação especial são fundamentais para promover a inclusão e incentivar alunos com deficiência a não abandonarem os estudos. De acordo com a justificativa da matéria, ter um Dia Municipal de Valorização da categoria reforça as políticas de acessibilidade e o compromisso de São José dos Campos com uma educação de qualidade para todos. E a presença dos professores especiais é fundamental para atender a esses princípios. Um cuidado transformador para os estudantes com deficiência. O papel deles é essencial, né, pois eles efetivam a inclusão na prática, porque além de atender os estudantes diretamente, tanto nos atendimentos de contraturno ou na interface no turno regular, eles apoiam os professores no ensino colaborativo, auxiliando-os no desenvolvimento, na elaboração e adaptações de atividades. Atendendo o plano de atendimento individual, considerando as especificidades de cada educando. E a partir de agora, para os profissionais da educação especial, o dia 22 de agosto será sempre especial. Eles veem essa data como uma forma de valorizar não apenas o educador, mas toda uma educação que acolhe, respeita e transforma vidas. Esse nosso trabalho ele vai além do pedagógico, né? A primeira coisa que a gente pensa é construir essa relação de afeto, né? Porque a gente percebe que quando essa criança chega para a escola, tem muita insegurança, tem muito medo, né? Então, o nosso primeiro trabalho é acolher não só essa criança, como toda a família, né? Que chega com muita dúvida, com muita insegurança. Então, essa relação de afeto, de carinho, é muito importante. Eu acredito que a valorização desse profissional vai potencializar ainda mais o fazer pedagógico dele em prol da inclusão escolar dos estudantes com deficiência. O Semana Legislativa faz a primeira pausa. Depois do intervalo, a gente mostra um projeto aprovado aqui na Câmara que reconhece o importante trabalho dos nutricionistas para a promoção da saúde. É já já! Estamos de volta. Durante a 46ª sessão ordinária do ano, os vereadores apreciaram documentos e debateram temas de interesse público. E você confere agora um balanço dos assuntos tratados em plenário. A pauta da 46ª sessão do ano contou com mais de 300 documentos a serem apreciados pelos parlamentares. Desse total, foram mais de 130 indicações, com pedidos diversos como limpeza urbana, serviços de manutenção pública, melhorias viárias, ampliação de linhas de ônibus, construção de uma nova base da Guarda Civil Municipal e reforço na fiscalização preventiva contra focos do mosquito Aedes aegypti. Quanto aos requerimentos, os vereadores analisaram cobranças de informações sobre descarte irregular, pedidos de ampliação no número de médicos e redução na fila de espera na saúde, além de questionamentos sobre o reajuste no valor do IPTU.
Um dos requerimentos aprovados institui uma nova frente parlamentar na Câmara, a Frente em Defesa do Cooperativismo. Já no Pinga-Fogo, período em que os parlamentares vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, o primeiro orador, o vereador Zé Luiz, celebrou a canonização de São Carlos Acutis, considerado padroeiro da internet e da comunicação com os jovens. O parlamentar apontou que a canonização acontece em um momento muito importante, quando nosso país discute cuidados para proteger crianças e jovens no ambiente virtual. Outro parlamentar, o vereador Cláudio Apolinário, comentou sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe. De acordo com o parlamentar, o processo mostra falhas, parcialidade e abuso de poder por parte do STF. Quem também fez apontamentos sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro foi o vereador Tomás Henrique. Assim como o Apolinário, o parlamentar alegou injustiças no processo e perseguição por parte do STF. Discordando dos vereadores, Amélia Naomi defendeu a legalidade do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a parlamentar, o julgamento é um ato transparente que representa a defesa da democracia brasileira. Amélia também informou sobre o repasse de verbas do governo federal para investimentos no transporte público de São José e pediu explicações para o aumento no IPTU. Quem também fez o uso da palavra foi o vereador Rogério da Acazem. Ele apresentou denúncias de moradores do distrito de Eugênio de Melo, que reclamaram de mau cheiro e vazamento de esgoto. O parlamentar cobrou ações efetivas das autoridades para resolver o problema. A Cazem também aproveitou a oportunidade para convidar a população para a Conferência das Mulheres da Igreja Assembleia de Deus. A vereadora Juliana Fraga também trouxe denúncias ao plenário. Em um vídeo exibido pela parlamentar, uma moradora alegou a cobrança de pagamento para a realização de um exame de mamografia solicitado pelo SUS. Juliana também pediu explicações sobre o aumento no valor do IPTU na cidade. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Ainda sobre o trabalho dos parlamentares, a gente traz agora uma informação sobre o projeto aprovado que busca valorizar os profissionais da nutrição. A lei inclui no calendário de festas e comemorações da cidade o Dia do Nutricionista, que será celebrada todos os anos em 31 de agosto. A marmita é só um detalhe. Para a Larissa, cada item da alimentação foi escolhido seguindo a orientação de uma profissional. A decisão de contar com a ajuda de uma nutricionista tem um motivo: manter a saúde em dia. Descobri, em alguns exames que eu tinha algumas restrições alimentares, algumas intolerâncias, alergias, o que facilitou muito o processo da reeducação alimentar. Então, eu passei a me alimentar adequadamente, incluindo, inclusive, os carboidratos, do qual eu queria comer sem culpa. E hoje eu posso dizer que eu como de tudo, moderadamente, porque hoje eu não faço mais dieta, hoje eu tenho um estilo de vida. Há 4 anos, a Larissa faz acompanhamento com a mesma nutricionista. Nesse tempo, percebeu várias mudanças, como a perda de mais de 10 quilos e grande ganho de massa muscular. Vitórias que, segundo ela, não teria alcançado sozinha. Eu já cheguei a questionar algumas coisas para ela em que eu acreditava, aprendi a ler rótulos, uma coisa que eu nunca fazia, e isso é muito importante. E tudo isso veio por ela ser um profissional. Não é aquela dieta que você vê na internet. Nem tudo que funciona para uma pessoa funciona para outra. Às vezes o meu organismo é diferente do outro e vai funcionar para você, não vai funcionar para mim. Muito além de montar dietas, o nutricionista é o profissional que orienta, educa e acompanha o paciente na busca por uma alimentação equilibrada. Também atua na prevenção de doenças, no tratamento de condições específicas e no cuidado com a saúde alimentar em todas as fases da vida. Gabriela é nutricionista e naturopata e reforça que esse cuidado é para quem deseja mais qualidade de vida. O nutricionista clínico, por exemplo, como é o meu caso, a gente vai ter muitas funções como trabalhar muitos macronutrientes e micronutrientes, que é para a gente entender o que esse paciente precisa comer,
quanto ele precisa comer para ele poder atingir o objetivo dele, que pode ser um objetivo de saúde, né, de prevenção ou estético. Então a gente vai trabalhar trazendo para ele esse número exato de quanto ele vai precisar comer para poder atingir resultado. Também um processo educacional para poder ensinar esse paciente a comer melhor, a se alimentar melhor, fazer processos preventivos, descobrir sensibilidades alimentares, melhorar a qualidade de vida, mas o principal do nutricionista é o trabalho preventivo para evitar doenças e ter muito mais longevidade. E para valorizar os profissionais da categoria, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia, que cria em São José o Dia do Nutricionista. A data será celebrada todos os anos em 31 de agosto. É uma linda profissão que faz através da alimentação um trabalho de prevenção, né? Prevenção na saúde, e um trabalho excepcional que desde a primeira idade até idoso. Então, por vários segmentos dentro da nutrição, você pode trabalhar a saúde de cada cidadão. Então, desde a questão de gestantes, né, de combate ao diabetes, a questão da melhoria até da disposição física, da estética, né, em todos os momentos, o idoso, na osteoporose, em vários outros problemas, o nutricionista, através da sua alimentação, através de prescrição, né, de trabalhos que podem ajudar a saúde e a qualidade de vida de cada munícipe, de cada cidadão. Ainda segundo o vereador Marcão, em um cenário onde o sedentarismo e a má alimentação crescem, o nutricionista ganha ainda mais relevância. Dessa forma, a matéria busca incentivar o debate, a conscientização e, principalmente, reforça a importância da profissão. E que a gente consiga, através desse dia, conscientizar cada vez mais a importância do nutricionista e o quanto ele é importante para cada um. E também a gente, através disso, com políticas públicas, ofertar workshop, palestras, entre outras ações que motive a população, através da alimentação, trabalhar cada vez mais sua saúde e sua qualidade de vida. Do atendimento individual até ações em larga escala, o nutricionista é a presença fundamental na promoção de saúde e qualidade de vida. O dia 31 de agosto terá um peso especial para esses profissionais responsáveis por transformar nossos hábitos alimentares. Se a gente começa a pensar na importância de educar as nossas crianças de uma alimentação saudável, de ajudar os nossos idosos a se alimentarem melhor, a gente vai ter uma sociedade mais saudável, a gente vai ter pessoas que vão viver mais, né? Isso também vai ser bom para o município em si, porque vai reduzir todo esse custo com a saúde pública. Então, acho que pensar no nutricionista vai além do que simplesmente a gente falar de um dia especial, vai a gente falar que a gente quer dar saúde mesmo para a população e muito mais longevidade para todo mundo. Neste mês, o IBGE começou a traçar o perfil da gestão pública em mais de 5.000 municípios brasileiros. A coleta dos dados junto às prefeituras faz parte da pesquisa de informações básicas municipais MUNIC, que vai revelar a infraestrutura, os serviços prestados e a condição de vida nas cidades. Os resultados devem auxiliar nas tomadas de decisões do poder público, inclusive do trabalho do Legislativo. De porta a porta, o IBGE vai colher dados importantes para o desenvolvimento de São José dos Campos. A pesquisa de informações básicas municipais, chamada de MUNIC, terá início na primeira semana de setembro e pode ajudar na busca de melhorias para a cidade. O IBGE faz uma série de perguntas ali sobre diversos temas, como informações da própria prefeitura e o atual prefeito, gestão de recursos humanos, existência de instrumentos legais de planejamento e de gestão, gestão de riscos e desastres. Então, uma série de temas que variam aí de ano a ano, em alguns casos, mas outros são fixos, e o IBGE faz um banco de dados com essas informações. Isso vai permitir que se construam indicadores que auxiliem aí no desenvolvimento dos municípios brasileiros. O Vanduir nunca havia respondido a uma pesquisa do IBGE, mas topou conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Segundo ele, se há a possibilidade de trazer resultados positivos para o município, é um bom negócio. Coisa importante para o bairro, coisa boa. Quem não quer, né? A pesquisa faz parte de um programa do IBGE que visa traçar os perfis das gestões públicas de mais de 5.000 municípios do país, observando questões relacionadas a meio ambiente, legislação, gestão de riscos, entre outros.
Para o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade do município, os resultados das pesquisas podem auxiliar diretamente nas tomadas de decisões por parte do poder público. Quando você levanta os dados, diagnostica determinados temas, você percebe, por exemplo, que a cidade ela tem certos desequilíbrios. Então, um determinado equipamento público indagado pelo IBGE da existência dele na distribuição no território, você percebe regiões que estão desprovidas de determinados equipamentos e isso passa a compor o plano, né, de ação daquela determinada secretaria para dotar a cidade de oferta equilibrada de equipamentos, serviços públicos, do bem-estar social. A pesquisa também serve para nortear o trabalho dos parlamentares. Para o vereador Marcão da Academia, a coleta dos dados realizados pelo IBGE pode auxiliar no diálogo com a população para definir as prioridades da cidade. O Legislativo tem uma função muito importante, principalmente na questão orçamentária do município, e o Executivo que faz a gestão desse orçamento, aonde vai ser aplicado. Então, quando o IBGE ele dá os dados em questão social, questão de envolvida saúde, educação, segurança pública, né, ele consegue direcionarmos para qual caminho trilhar. Então, é de suma importância que a todos os municípios que tenham esses dados, que eles possam trabalhar cada vez melhor para a população. Quem também comentou sobre a pesquisa foi o vereador Zé Luiz. De acordo com ele, os dados também podem colaborar na hora de elaborar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável. Não existe planejamento urbano, aliás, para qualquer área da vida, não existe planejamento sem os dados. Os dados do IBGE são os mais atuais possíveis, profundo esses dados, então vai servir sim como uma grande ferramenta de planejamento urbano e de novas ações. E nós da Câmara também, com esses números, nós podemos inclusive pensar novas práticas, novas políticas, novas legislações. Então, para nós é importantíssimo você ter uma ferramenta de dados como essa do IBGE. O debate sobre o uso das redes sociais e a exploração da imagem de menores de idade ganhou grande repercussão nas últimas semanas após o vídeo do youtuber Felca. E dentro dessa discussão entra o uso da inteligência artificial. Com apenas um clique, criminosos manipulam e sexualizam imagens de crianças e adolescentes na internet. Diante de tantos riscos, é preciso protegê-los. As plataformas de inteligência artificial são capazes de manipular dados com muita precisão e criar do zero imagens, vídeos, textos e áudios. Com a IA, vemos avanços nas mais diversas áreas do conhecimento, como na saúde, educação e segurança. Por outro lado, quando é usada para gerar conteúdos ilegais, crimes de toda a ordem também podem ser potencializados. A questão das imagens, conteúdo de áudio, voz das pessoas que a gente grava, no fim das contas elas podem ser usadas tanto para mostrar momentos, mas elas também podem ser usadas para fazer com que uma voz seja colocada num vídeo fora de contexto ou uma imagem seja exposta de uma forma diferente ou seja modificada. Em agosto, o vídeo do influenciador Felca denunciou a exploração de crianças e adolescentes em situações que ameaçam a infância. Além dos perfis que usavam menores de idade em vídeos, a adultização também acontece em conteúdos gerados por IA, simulando crianças em imagens sexualizadas, que podem ser criadas a partir de fotos comuns de menores de idade, muitas vezes expostas pelos próprios pais ou responsáveis nas redes sociais. O problema se complica ainda mais com o fato de que esses conteúdos podem ser gerados a partir de uma solicitação por texto, tudo de forma muito simples e ao alcance de qualquer usuário. Quem não tem familiaridade com as ferramentas de IA pode não ter ideia do quanto a tecnologia permite a geração rápida de conteúdos. Para te dar um exemplo, nós viemos até aqui a nossa ilha de edição de imagem. Em poucos cliques, o nosso editor Renato Mota demonstra como é fácil criar conteúdos do zero com a IA. A partir de um prompt curto, um cachorro filhote surfando na praia, a IA sugere um texto mais detalhado para fazer um vídeo. Em poucos minutos, a plataforma nos entrega um vídeo de 8 segundos. Isso é divertido demais. Quem vem comigo?
O exemplo mostra o quanto o uso da IA também precisa estar no centro das discussões para a criação de políticas públicas de proteção das crianças e dos adolescentes. Tudo que está na rede social hoje é para vender. Você já deve ter percebido isso. Se você tem um pequeno negócio, você faz o quê? Você anuncia ali. Então, não é um local para criança. Enquanto criança der dinheiro para a plataforma, vai ser quase impossível a gente parar isso. Criança dá dinheiro no ambiente digital porque tem muito predador ali, porque tem muita exploração de criança ali. Então, nós temos que exigir responsabilidade. A gente precisa que, do mesmo jeito que todas as empresas que estão no Brasil seguem leis, as redes sociais também sigam leis de proteção. Diante de tantos perigos, como proteger as nossas crianças? Na casa do casal Ana Heloísa e Eduardo, são 5 filhos. A Mariana tem 9 aninhos. O Joaquim e o João estão com 6 e 4 anos. Já a Margarida tem 2 e o caçula José está com 7 meses. Aqui, as crianças só têm acesso às telas da TV e de celular com a presença dos pais. As brincadeiras são priorizadas. Colabora para o desenvolvimento comum da criança, o desenvolvimento natural, né? E a gente vê aqui dentro de casa o quanto ele se desenvolve bem, né? E que isso, por não fazer parte da nossa rotina dentro da nossa casa, que para eles é natural, eles não ter convívio, não assistir. Eu vejo que eles têm um equilíbrio emocional. Isso colabora também para a rotina da casa. A gente passa uma ideia do digital para eles como uma ideia consciente, entendeu? Não uma ideia de ficar rolando páginas, uma ideia de lazer. A rede social é importante, a inteligência artificial é muito importante, mas é um complemento da nossa realidade. Na Câmara Municipal de São José dos Campos, com a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização Infantil, os vereadores estão debatendo ações de combate à exposição precoce de crianças e adolescentes nas redes sociais, assim como os perigos da IA para a criação de imagens que simulam exploração infantil. Nós estamos elaborando alguns projetos aqui dentro da nossa casa também. E na próxima semana, né, nós teremos a nossa próxima reunião. Dentro dessas reuniões está a discussão de um protocolo mínimo para que a gente possa criar aqui em São José dos Campos. No fim de agosto, o Senado aprovou a lei que cria regras para o combate à adultização. A lei estabelece que as plataformas de redes sociais devem adotar medidas efetivas para evitar que menores de idade tenham acesso a conteúdos impróprios, o que inclui exploração e abuso sexual, intimidação e assédio, práticas publicitárias enganosas, violência física e promoção de jogos de azar. Não só a Câmara de São José, mas o Brasil discutiu e tomou providências de uma discussão que estava parada, né? Ela acontecia, mas ela era silenciosa. Então, eu acho assim, a rede social tem tanta importância porque um influenciador conseguiu mudar, né, várias posições de várias lideranças, de vários deputados, de vários vereadores, né? Mais um intervalo aqui no Semana Legislativa e no próximo bloco vamos falar sobre a concessão dos quiosques da Orla do Banhado. Os detalhes a gente te mostra daqui a pouco. De volta com Semana Legislativa, uma empresa venceu o leilão eletrônico da Prefeitura para a concessão do uso e exploração comercial dos quiosques da Orla do Banhado, na região central de São José dos Campos. A iniciativa faz parte do programa Urbaniza Centro, que promove ações de modernização e revitalização do local. A Orla do Banhado, um dos principais pontos turísticos de São José, vai ganhar novos ares nos próximos meses. 4 quiosques instalados no local tiveram um processo de concessão concluído e foi autorizado o funcionamento dos estabelecimentos. Precisávamos dar um destino, né? E a melhor maneira que nós encontramos foi fazer um processo de concessão para atrair uma empresa privada que pudesse fazer as reformas, fazer a implementação dos equipamentos para poder abrir com diversos segmentos possíveis. Uma empresa da cidade venceu o leilão eletrônico. A proposta é alugar os espaços no valor mensal de R$ 2.200 pelos próximos 5 anos. No total, o investimento será de R$ 132 mil.
A proposta da empresa teve um ganho de 10% em relação ao valor mínimo exigido no edital, que era de R$ 120 mil. O funcionamento dos quiosques será acompanhado pela Secretaria de Turismo. O contrato já foi assinado e a gente vai dar ordem de operação, de início de operação nos próximos dias. Assim que a Prefeitura emitir a ordem de operação, de início de operação, a empresa vai poder começar a fazer as reformas, colocar os seus equipamentos. O contrato passa a ser fiscalizado com as obrigações que estão no contrato, que tem que manter limpo, organizado, segurança, o que pode, o que não pode abrir. Ali naquele local, a gente permitiu mesa na calçada, mas numa área restrita também, só em torno do quiosque. A iniciativa faz parte do programa Urbaniza Centro, que promove ações de modernização e revitalização da região central de São José. Praças, parques, vias públicas, prédios históricos e espaços como esse estão se transformando em lugares mais atraentes, tanto para moradores quanto para visitantes. A Câmara Municipal acompanha de perto essa nova concessão dos quiosques do Banhado. Para o vereador Zé Luiz, o retorno do uso dos espaços é um grande ganho para a cidade. Ele destacou que a concessão pode gerar oportunidades de emprego, incentivar o turismo local e fortalecer a economia criativa. Ainda segundo o vereador Zé Luiz, por estarem localizados no centro da cidade, os quiosques têm potencial para se tornarem um novo ponto de encontro para a população, trazendo mais vida para a região central. É um local muito bonito. Ficava feio até para a cidade ter tudo aquele espaço ali fechado. Eu espero que eles tragam muita alegria, um bom convívio com as pessoas que ali ficam e que, além de tudo, eles possam atrair pessoas para ficar naquele espaço ali, que é, como eu falei, é um dos espaços mais bonitos que a nossa cidade tem. Então, vai contribuir cada vez mais para aquela beleza natural que nós temos. Já quem frequenta a Orla do Banhado acredita que os quiosques vão trazer mais opções de lazer e mais qualidade de vida para um dos principais pontos da cidade. Eu acho que vai melhorar, né? Mas o movimento vai ficar maior e as pessoas vão poder andar com mais tranquilidade aqui também. Porque quando tem movimento na cidade, o povo fica mais tranquilo, né? Eu passo muito por aqui todas as semanas com a minha família, meus netos, e tendo mais esta oportunidade da gente poder parar e lanchar. Acho que é uma atitude extraordinária de São José dos Campos e que precisa ser restabelecido o mais rapidamente possível. A gente muda de assunto agora para falar sobre o consumo de álcool entre mulheres no Brasil, que quase dobrou entre 2006 e 2023. Em 17 anos, a proporção que faz uso abusivo aumentou de 7,7% para 15,2%. E fatores sociais podem explicar essa alta. Um chopp, uma cerveja ou um drink é presença certa na mesa de muitas pessoas em um momento de diversão. Faz parte, né? Faz parte de relaxar, sair da rotina, né? É bom. É relaxante, a gente precisa, eu acho que é a semana toda, é o corre-corre, nada mais assim, chegar uma sexta-feira, um final de semana, você poder vir, encontrar os amigos, dar risada, se divertir. Pois é, moderação é importante. O consumo abusivo de álcool pode gerar uma série de doenças. E um público específico tem bebido mais nos últimos anos: o público feminino. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, com o apoio da ACT Promoção da Saúde e do Ministério da Saúde, mostrou que o abuso de álcool quase dobrou entre mulheres no Brasil entre os anos de 2006 e 2023. Passou de 7,7% para 15,2%. A pesquisa foi feita nas capitais brasileiras e entrevistou mais de 800 mil pessoas. Essa socióloga explica que algumas questões sociais, de comportamento e de quebra de tabus podem justificar esse aumento. São vários motivos, né? Nunca é uma causa única, mas assim, de fato, a gente tem nos últimos 50 anos um processo de emancipação feminina, o que retira as mulheres desse cenário da casa e leva essas mulheres para o cenário da rua, e aí, consequentemente, é no cenário da rua que eu tenho uma maior circulação do álcool. Eu acho que é importante destacar que nos últimos 30 anos a gente tem uma indústria de álcool, do álcool, das cervejarias, principalmente no caso brasileiro, que você tem um aumento também significativo aí de apelos midiáticos e de marketing, né, vinculado às mulheres. Então, as mulheres entram no jogo.
Esse psicoterapeuta especialista em dependência de álcool e drogas destacou que a jornada de trabalho também pode ser um fator que incentivou um consumo maior de álcool entre o público feminino. Hoje ela sofre com a dupla jornada, né? Então é a mulher que trabalha, que sai de manhã de casa, pega transporte, demora para chegar no trabalho, um trabalho muitas vezes extenuante, depois chega em casa, tem que cuidar da casa também. E muitas vezes isso acontece na vida de muitas mulheres e elas utilizam o álcool para poder atenuar, para poder diminuir a tensão. Mesmo com o aumento, as mulheres não são maioria quando o assunto é consumo ou abuso de bebidas alcoólicas. Mas esse psicoterapeuta de São José relata que mais mulheres têm procurado tratamento. Antigamente, eu atendia uma média de cada 10 pessoas que chegassem aqui, geralmente 8 pessoas eram homens, 2 mulheres. Hoje, a mulher já aumentou um pouquinho. De cada 7, 3 são mulheres. Segundo o Ministério da Saúde, se enquadra como consumo abusivo de álcool, no caso das mulheres, 4 ou mais doses de bebidas em uma única ocasião nos últimos 30 dias. No caso dos homens, são ao menos 5 doses no mesmo intervalo. É importante ficar atento aos sinais de dependência alcoólica e, se necessário, buscar ajuda. Começam a ter muitos problemas em várias áreas da vida. Por exemplo, trabalho, relacionamento conjugal, relacionamento profissional. Na adolescência aparece muito problemas de desenvolvimento e aproveitamento escolar. Então, a partir do momento que a pessoa vai tendo muitos prejuízos, isso nos mostra que a pessoa tem problema com álcool ou com droga. Não necessariamente só o dependente, mas a mulher que é usuária abusiva do álcool também vai ter problema. O melhor tratamento é o psicoterápico, né? Muito embora eu digo que tem que ter muitos profissionais, né? O médico, o psicoterapeuta, o psicanalista, o nutricionista. A Câmara se preocupa com a dependência do álcool, independente do gênero dos consumidores. Mas os dados divulgados sobre as mulheres acenderam um alerta e o tema tem sido debatido no Legislativo joseense. Preocupante, os dados são alarmantes, né? A gente vê que a nossa sociedade, as mulheres aí consumindo muito álcool, isso acaba prejudicando ela e toda a família, e a Câmara Municipal está atenta. Nós estamos cobrando agora a Secretaria de Saúde quais políticas públicas estão sendo desenvolvidas no município para a gente poder ajudar essas mulheres aí que sofrem, né? Uma doença, o alcoolismo é uma doença. Para o vereador Sidney Campos, é importante que cada vez mais a população se conscientize sobre os perigos do alcoolismo. Sim, hoje mesmo, nós membros da Comissão de Saúde estávamos debatendo sobre esse tema, essa pauta, e como avançar, como que a gente pode melhorar a chegar as informações a essas famílias, a essas mulheres, e procurarem, né, os nossos órgãos aqui da Prefeitura, os locais que atendem essa demanda para poder ajudar essas mulheres aí que sofrem, né, uma doença, como eu falei, o alcoolismo. A gente fala agora de uma tecnologia inovadora 100% nacional para detectar o câncer do colo do útero. É o teste de biologia molecular, um método moderno que analisa o material genético do vírus HPV, que é o principal causador da doença. O procedimento representa um avanço para a saúde da mulher e passa a ser oferecido pelo SUS. Utilizado há mais de 90 anos no Brasil, o exame de Papa Nicolau foi por décadas o principal método de rastreamento do câncer de colo de útero. Mas agora, ele começa a ser substituído por uma nova tecnologia, o teste molecular de DNA HPV. O novo exame utiliza tecnologia 100% nacional para detectar o material genético do HPV, o papilomavírus humano, no organismo antes da ocorrência de lesões ou câncer em estágios iniciais. Esse teste, que é a detecção do vírus HPV em lesão, ele tem uma capacidade de identificar 100% das mulheres com lesão. E eu não estou falando aqui de câncer de colo de útero, estou falando de lesão, que é antes de um câncer, que é a parte importante. Então, se eu identifico todas as mulheres, eu não deixo ninguém passar que possa evoluir para um
um tumor. O HPV é uma das principais causas do câncer de colo de útero, o terceiro mais incidente em mulheres. Estima-se mais de 17 mil novos casos por ano no triênio de 2023 a 2025, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Especialistas acreditam que esse novo teste é uma nova forma de diagnóstico e prevenção do câncer de colo de útero. É uma ferramenta em que a gente consegue detectar mais casos e às vezes tratar precocemente mais esses casos de lesões precursoras. E a gente sabe se eu tenho, por exemplo, o HPV negativo, eu posso deixar esse rastreamento para para postergar em torno de 5 anos a recoleta. Então, acho que isso muda a questão de custo, né, de saúde pública, e eu consigo, de certa forma, também aumentar mais os meus diagnósticos. A tecnologia foi criada a partir de uma parceria entre o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, o IBMP, e a Fiocruz. Com bons resultados e eficácia comprovada, o SUS passou a oferecer a realização do teste na rede pública de saúde em agosto. É um direito da mulher, né, do cidadão. Então, estamos num contexto diferente, que a gente tem um SUS aqui que pode ofertar isso para a mulher e nos coloca em uma qualidade de serviço parecida com as melhores hoje ofertadas para rastreio de câncer de colo de útero do mundo. Uma das principais inovações do novo teste é a possibilidade da autocoleta. A mulher pode realizar o exame sozinha, com orientações simples, em casa ou na própria unidade de saúde. Isso amplia o acesso, especialmente para quem vive em áreas remotas ou enfrenta dificuldades para ir ao médico. A gente quer alcançar aquele grupo de pacientes que não vão recorrentemente ao ginecologista, né? E são justamente essas pacientes que a gente falha no rastreamento e que quando a gente faz o diagnóstico, já está numa situação mais grave, uma doença mais grave, que requer um tratamento mais complexo, que impacta na qualidade de vida dessa paciente, impacta na produtividade dessa paciente. Então, é justamente a ideia, a gente, com a questão da autocoleta, a gente conseguir acessar esse grupo de pacientes que às vezes não vai ali à unidade básica de saúde ou ao ginecologista que, teoricamente, ela teria aqui todo ano. Por conta do histórico familiar de câncer de colo de útero, a Adriane mantém em dia os exames preventivos. Para ela, o novo teste vai trazer mais facilidade para as mulheres. A minha avó paterna, ela faleceu por conta de um câncer de útero. Então, assim, a minha preocupação sempre foi essa, até pela genética já propício, né, a gente ter. Então, eu e minha irmã, a gente sempre faz e sempre cuida. E eu acho que esse exame vai trazer isso pra gente. Talvez ele traga até muito mais, que a gente não sabe. E eu acho que é excelente, a tecnologia está avançando. A Câmara Municipal de São José acompanha de perto a implementação do novo exame. A vereadora Amélia Naomi destaca o impacto positivo das pesquisas e tecnologias na área da saúde. A parlamentar ainda reforça a importância de informar as mulheres como ter acesso ao novo modelo de rastreamento. E o nosso papel também é divulgar esta nova conquista do SUS, né, para todas as redes, para as pessoas tomarem conhecimento e, a partir daí, procurar a sua UBS. O novo teste começará a ser ofertado em 12 estados brasileiros e será ampliado gradativamente. A meta é que ele substitua o Papa Nicolau no SUS até o final de 2026. Segundo o médico ginecologista, esse novo exame representa um avanço importante para a saúde das mulheres, mas ele reforça que a vacinação contra o HPV também continua sendo uma forma fundamental de prevenção. A vacinação, que vai ter mais impacto em relação à prevenção, e isso já amparado em estudos, né, feitos no Reino Unido, na Austrália, que a gente vê uma diminuição importante do diagnóstico de câncer de colo uterino, que infelizmente é uma doença que aqui no nosso país, né, ainda é uma prevalente, incidente, é justamente a vacinação, né, que preconizado dentro do Ministério da Saúde são aí as crianças em torno de 9 a 13 anos, mas já com extensão também para os jovens, mas pacientes que não estão nessa faixa de idade, apesar de não estar dentro da carteira do Plano Nacional de Vacinação, podem se vacinar também. Você já caiu em algum golpe pela internet ou conhece alguém que já passou por essa situação? Pois é, uma pesquisa do Instituto Datafolha revelou que 1 em cada 3 brasileiros foi vítima de algum tipo de golpe virtual nos últimos 12 meses.
Para evitar sofrer com essas fraudes, é importante ficar atento a alguns sinais antes de concretizar as compras online. A Flávia tem o costume de realizar compras online pelas ofertas no preço. Um dia, após receber uma promoção no celular de um kit de suplementos de uma loja que ela já conhecia, efetuou a compra sem sequer duvidar. O problema foi que, depois de pagar, notou que os contatos de atualização sobre o pedido estavam diferentes do habitual. Foi quando percebeu que caiu em um golpe. Sim, é um site que costuma mandar todas as informações, desde o pagamento até o processamento do pedido. Cada etapa ele me informava, né, de onde estava o meu produto, meu pedido. E aí eu fiz o Pix, recebi uma confirmação, isso foi no final de semana. Na segunda-feira, logo pela manhã, eu não recebi nenhuma mensagem, nenhum e-mail da loja me informando que estava em processamento, nem nada. Aí eu comecei a desconfiar. Entrei em contato com o saque da loja, né, passei o CPF, ele disse, não tem nenhum pedido aqui recente, o último pedido foi há 2 meses atrás. Eu falei, caí num golpe, né? E o número de vítimas como a Flávia tem crescido no Brasil. 1 em cada 3 brasileiros foi vítima de algum tipo de golpe virtual nos últimos 12 meses, segundo a pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha. Para evitar correr riscos e prejuízos financeiros, é preciso ficar atento a alguns sinais antes de concretizar compras e transações financeiras. A primeira coisa que você tem que fazer é confirmar se aquilo que você está acessando é de fato do local que você está visitando. Segundo passo é, tome muito cuidado com cliques em links. Então verifique se realmente aquela mensagem que você está recebendo é oficial, é institucional, para que você não habilite nada no seu celular de forma indevida. Os golpes têm sido tão bem elaborados que tem ficado difícil notar as diferenças entre o que é falso e o que é real. Por exemplo, observe esses 2 boletos. Você consegue identificar qual é o original? A mudança nos dados é tão sutil que apenas o vencimento e as informações de pagamento se destoam. Todo boleto falso, com certeza você vai encontrar algum erro, seja de data, seja de português, e principalmente a diferença dos boletos. Então, o boleto, quando ele é comercial, ele vai começar os 3 primeiros dígitos, vai indicar o banco emissor. Já do governo, DARF, DAS, aquela guia do Simples, INSS, vai começar com 8. Então, quando você receber esses boletos, ainda que esteja o logo, tudo bonitinho, você deve prestar muita atenção nisso, tá? Por exemplo, o DAS, né? Ele sempre vai vir o QR Code para pagamento no Pix. Então, tanto o DARI, que é do Estado de São Paulo, quanto muitos documentos do governo federal, vem o Pix justamente para ajudar nessa facilidade. O falso nunca vem o Pix, porque senão você vai identificar de cara que se trata de um boleto falso. Agora, no caso da pessoa jurídica, prestar muita atenção no emissor, porque como não existe mais o boleto offline, só o online, então a pessoa não consegue manipular os dados do sacado. E a Flávia quase sofreu outro golpe enquanto rastreava a compra que havia realizado no site falso. Diversas mensagens chegaram no seu celular alegando que a encomenda estava bloqueada e que era necessário pagar uma taxa para a liberação. Na segunda-feira mesmo, que eu me toquei que era golpe, fiz o BO e tudo mais, na parte da tarde eu comecei a receber mensagem deles, seu pedido está parado, pague uma taxa, e mandava até assim, um link, baixe o boleto para pagar a taxa e tudo mais, de diversos DDDs, DDD 33, 64, uns DDDs super assim, distantes da nossa região. Para quem cai nesses tipos de golpe, ainda há uma possibilidade de recuperar o valor perdido. Segundo o perito em segurança, é necessário fazer contato com as instituições financeiras o mais rápido possível. Identificou isso, entre em contato com o seu banco e peça para fazer o bloqueio. Segundo passo, boletim de ocorrência. Tá? No caso do Pix, existe a ferramenta de contestação. Então, você identificou até 2 horas, você identificando, você entra no seu banco, no seu aplicativo, porque lá você vai poder contestar e, no mínimo, esse valor vai ficar bloqueado até que seja solucionado o problema. E assim terminamos o Semana Legislativa. Obrigado por acompanhar mais um programa. Para rever as reportagens e ficar por dentro da nossa programação, é só acessar o YouTube @TV Câmara SJC. Até semana que vem. Tchau, tchau!